Show. Beleza, pessoal? Então, boa noite aí. A gente vai começar hoje a nossa aula aqui preparatória para a Serra. E hoje falaremos um pouco sobre a renda variável, né? Lembrando que semana passada nós vimos assuntos relacionados à renda fixa, né? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a renda variável, que também é um assunto importante, né? Que tem aí caído nas provas da Serra ao longo dos anos, tá? Então, basicamente, né, só para a gente fazer uma conceituação rapidamente, a renda variável, o nome sugere, né, assim como a renda fixa que nós vimos, isso quer dizer que o ativo, né, tem uma variação aí no seu preço à medida que o tempo vai passando, né? E essa variação de preço, ela acontece a partir dos choques de oferta e de demanda no mercado, né? Então, basicamente é isso, né? A renda variável. A gente aí conhece alguns tipos de ativos de renda variável, a gente vai ver também ao longo da nossa aula, né? Mas principalmente, acredito que seja, né, o principal são as ações de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, né? Porém, não é somente esse o tipo de ativo de renda variável que existe, tá? Enfim, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre as empresas, né? As empresas, elas podem ser constituídas, né? Elas podem ser sociedades anônimas de capital aberto e de capital fechado, tá? O que isso significa? A empresa, que é uma sociedade anônima de capital aberto, ela vai ter, então, as suas ações aí listadas na Bolsa de Valores, né? Ou seja, eu, o Gaba, vocês, qualquer pessoa física pode, né, comprar uma fração do capital dessa empresa, né? A partir, né, da criação de uma conta, de uma corretora, você se torna, então, sócio da empresa, né, a partir do momento que você tem ali uma ação dela, né? Já a sociedade anônima fechada, ela também é composta por acionistas, tá? Mas elas não necessariamente têm aí a venda do seu capital na Bolsa de Valores, né? Porém, ela também é composta aí por sócios, né, que não necessariamente são os administradores da empresa. A gente vai ver mais para frente aí da nossa aula um assunto relacionado à governança corporativa, né? E ali a gente vai perceber a diferença entre o investidor que detém de ações, né, o investidor administrador, o dono da empresa, enfim, a gente vai falar sobre isso logo mais, tá? A respeito da precificação de um ativo de renda variável, como que acontece a formação do preço desse ativo, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de, vamos dizer assim, tipos de investidores no mercado, né? Aqueles que preferem ou que se detêm mais a análise técnica, e a gente tem um núcleo aqui de análise técnica na LMF, né? Se você não participou ainda, fica o convite para te participar no próximo semestre. E o investidor fundamentalista, né? O buy and hold, costumam chamar, né? Aquele que tem ou faz uma análise um pouco diferente daquele investidor com um viés mais técnico, né? A gente não vai entrar aqui no mérito específico de cada um, porque a gente tem núcleos específicos para isso aqui na Liga, né? Mas é importante a gente entender o quê? Que dentro do mercado, né, de uma bolsa de valores, a gente vai ter diferentes investidores comprando e vendendo, né? Então, a gente vai ter lá um investidor que está comprando e vendendo dentro do próprio dia, né? Eu compro hoje, eu vendo a mesma ação hoje, né? Esse investidor ele vai estar fazendo a sua análise, né? E nós temos também o investidor que vai comprar hoje e vai vender lá na frente, ou às vezes nem vai vender a sua ação, né? E esses dois perfis de investidores, eles têm
total influência no preço de um ativo, né? Não é somente isso, mas, de novo, não vou me aprofundar em cada um dos dois, mas é importante a gente saber que existe essa diferença de perfil, tá? Por quê? Porque é isso que vai gerar uma coisa que a gente chama de liquidez. Existem empresas com maior liquidez, empresas com menor liquidez, né? Empresas com indicadores diferentes, empresas de ramos diferentes dentro da Bolsa de Valores, né? A gente aí que está participando da liga, é importante a gente ter essa noção, tá? Que não basta simplesmente eu ir lá e comprar uma ação de uma empresa porque eu gosto do nome dela ou porque eu ouvi falar. Eu já cometi esse erro ao longo aí da minha jornada e posso dizer para vocês, não é um erro, né? À medida que a gente vai ganhando mais experiência, a gente percebe que é importante aí fazer a análise de cada empresa aí para aquisição de ações, tá? Então, isso daqui vai gerar impacto sobre os preços e a quantidade de ações que estão na bolsa, né, ou que cada investidor vai ter na sua carteira, né? Junto disso, a gente vai trazer aqui dois conceitos, né? O implicit e o split, tá? Por que isso é importante, de novo? Porque isso normalmente cai aí nas provas, né? É importante a gente ter noção, pelo menos a gente não precisa decorar aqui hoje esses conceitos, mas saber que eles existem é bastante importante, tá? Então, o que é o implicit, né? O implicit a gente chama de agrupamento, tá? O agrupamento, ele é caracterizado pelo quê, né? Digamos assim, um lote de ações, ele é agrupado, né, com o objetivo de fazer o quê? De reduzir o número dos papéis de uma determinada empresa, né? Além de aumentar o preço da negociação e controlar aí a volatilidade da empresa, tá? Então, na forma bem prática, né, a gente tem aí uma quantidade de ações e é feito esse agrupamento, enfim, para aumentar o valor dela, para talvez diminuir a oferta dela no mercado, né? E o contrário é chamado de split, né? Que é o desdobramento de uma ação, né? Não lembro, na verdade, a última que eu lembro foi a Magalu, que fez desdobramento, né? Se alguém lembrar aí de alguma, pode falar. Mas eu lembro que a Magalu fez o desdobramento das suas ações, né, que nada mais é do que pegar uma ação e fazer a divisão dela, né? Então tem em uma ou mais partes, né, fazendo com que hajam mais ações disponíveis no mercado, né? E obviamente com um preço menor, tá? Então, nesse sentido aí, as empresas que costumam recorrer aí a esse processo, né, elas têm o objetivo de aumentar aí os papéis em circulação, reduzir a cotação, né, porque tu vai estar reduzindo o preço, e assim gerando uma maior liquidez dos seus papéis no mercado. A Magalu fez isso, depois que ela fez isso, o que aconteceu? O preço dela só caiu, né? Não quer dizer que eles tenha caído por causa disso, a gente sabe que, né, existem outros fatores ligados à Magalu que influenciaram na queda do ativo, né, do preço do ativo, mas é um exemplo que eu lembro agora que acabou fazendo aí o desdobramento das suas ações, tá? Bom, como a gente falou semana passada na aula de renda fixa, né, todo investimento que a gente faz, ele tem um risco, né? E esse risco ele está totalmente ligado ao retorno desse ativo, né? O quanto ele vai te retornar em juros, né? E quais são os riscos aí em investir na renda variável? Tá? A gente traz aqui o gráfico de exemplo da Embraer, tá? Esse gráfico, essa cotação ela não está atualizada, tá? Mas é para mostrar o quê? Vejam que em 2020 a gente tem uma queda bastante abrupta
no valor da empresa, no valor do preço da ação dessa empresa, né? E não somente dessa, né? Basicamente de toda a bolsa de valores aí. Por quê? Porque a gente sabe que nesse período aí foi quando iniciou a pandemia do coronavírus, né? Então, qual é o risco em investir nesse tipo de ativo? É o risco de mercado, tá? Então, tudo que está relacionado aí à política, né, à economia, enfim, a política fiscal, política monetária, a expectativa em relação ao mercado, né? Daqui a pouco tu vai ter uma empresa que é do ramo alimentício, outra que é varejo, enfim, tudo isso está implícito também dentro desse mercado de renda variável, né? Por quê? Porque aqui a gente está falando de um mercado bem mais dinâmico do que aquele de renda fixa que a gente viu semana passada, né? Então aqui basicamente assim, se o vento vira um pouco de lado, né, a gente tem investidores aqui que começam a vender ações ou começam a comprar, tá? Então isso a gente chama de efeito manada, e isso aí também está bastante ligado à formação do preço de cada ativo, né? Então, o que acontece? O risco está ligado a isso que eu comentei, né? Risco de mercado, e principalmente as crises que a gente não tem como prever, né? Ou projetá-las. Ninguém aqui preveu ou projetou dentro do mercado a crise do coronavírus, tá? Agora, tem algumas outras coisas que a gente consegue fazer análise, e por isso que existe análise técnica, por exemplo, né? Ali tu vai ter um padrão, né, que é seguido aí pelas empresas, né, ou pelo mercado, melhor assim dizendo, e esse padrão ele pode ser repetido ao longo do tempo, né? E é a partir disso aí que o pessoal da análise técnica consegue fazer projeções, do preço do ativo, tá? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Quanto à aplicação das ações, né, a gente tem aí dentro do mercado de ações diferentes tipos de ações para uma empresa, tá? A gente tem ações ordinárias, ações preferenciais, ações que são chamadas de unit, tá? Basicamente esses três tipos de ações que podem ser ofertados por uma mesma empresa, tá? O que diferencia cada uma delas, né? As ações ordinárias, e vocês podem pesquisar aí depois, elas normalmente vêm com o dígito 3 depois da sigla da empresa, né? E o que ela tem de benefício, digamos assim? Ela garante direito ao voto numa assembleia, tá? Então, uma empresa que é composta de acionistas, essa empresa ela toma decisões, tá? Então, quem detém de ações ordinárias tem direito a voto, né? Claro que uma pessoa física que tem um lote de ações de uma empresa, ou, né, tem uma fração de ações de uma empresa, dificilmente ela vai ter, o voto dela terá peso, né? Mas é importante isso por quê? Porque existem players que são grandes, existem grandes investidores que têm um grande número aí de ações de empresas, e isso sim tem total influência na empresa, né, no momento da tomada de decisão aí dos acionistas, tá? A gente tem as ações preferenciais também, tá? E normalmente elas vêm acompanhadas do dígito 4, tá? A Petrobras, por exemplo, a gente tem a Petro 3 e a Petro 4, tá? Ordinárias e preferenciais, tá? Aqui, a diferença dela para as ordinárias é que aqui o acionista ou o investidor ele não tem direito ao voto, tá? Ele tem preferência no recebimento de dividendos, tá? Outro detalhe, a empresa que oferta ações, ela tem que cuidar para não ultrapassar 2/3 do capital da empresa em ações preferenciais, né? Então, normalmente essas ações aqui, elas são
digamos assim, mais comuns para pessoas físicas aí que daqui a pouco não se preocupam tanto com o voto, né, na decisão, aí, na tomada de decisão das empresas. Né? Em terceiro, a gente tem a Unity, e ela é acompanhada normalmente com o dígito 11, né? E basicamente é um pacote de ações, tá? Que ela pode ter aí, dentro desse pacote, ações que garantem aí o direito ao voto, né? E outras que vão dar preferência no recebimento de dividendos. Tá? Então, basicamente, seria um misto, né, dessas duas de cima. Tá? Outro ativo de renda variável que é importante a gente trazer são os BDRs. O que é um BDR? O BDR ele é um certificado de depósito. Tá? Imaginem que vocês queiram comprar uma ação de uma empresa que não está listada no Ibovespa, tá? Na Bolsa de Valores aqui do Brasil. A gente pode comprar um certificado, né, que dentro desse ativo aí a gente vai ter ações de empresas que estão listadas em outras bolsas, tá? Então, essa é uma forma aí da gente conseguir negociar ativos de fora do Brasil, né, tendo uma conta numa corretora brasileira. Tá? Quanto aos direitos dos acionistas, né, a gente viu ali que a gente tem tipos de ações que dão direito a voto, a dividendos, etc. Tá? Porém, não é só isso que o dono de uma ação, de uma empresa, tem de direito. Né? Além dos dividendos, né, e isso é importante para essa turma aqui que está iniciando, o que são dividendos? Né? Dividendo ele é uma parcela do lucro da empresa. Né? Ele é uma parcela do lucro da empresa e ele é distribuído entre os acionistas. Tá? O que acontece lá na análise fundamentalista? Vocês vão ver que tem empresas que pagam mais dividendos, empresas que pagam menos dividendos. Tá? Isso vai servir aí para a composição da carteira de vocês, né? Enfim, cada empresa vai ter uma característica. Tá? O que acontece aqui com os dividendos? Né? A empresa, quando ela emite dividendos, ela é tributada. Né? Porém, o acionista ele é isento de tributação de dividendos. O que acontece? A empresa ela não distribui só dividendos. Né? A empresa ela distribui também juros sobre o capital próprio. Tá? Que basicamente é parecido com os dividendos, também é um juro, né, pago ao acionista aí a partir dos lucros, enfim, do capital da empresa. A diferença é que aqui a empresa ela é isenta de tributos, né, e o acionista, ele sim é tributado, tá? Então, vai ser comum vocês terem lá uma ação de uma empresa que vai pagar um tanto em dividendo e um tanto em juros sobre o capital próprio. É claro que uma empresa, ela tem ali certos limites, né, de distribuição de juros e de dividendos. Né? A gente não vai aqui agora se aprofundar nisso. Tá? Outros direitos que não são tão comuns assim, mas que são importantes da gente saber. Tá? O direito de subscrição. O que é a subscrição? Ela é a preferência na compra de novas ações no caso de uma nova emissão de cotas. Tá? Ou seja, se a empresa vai lá emitir novas cotas de ações, né, o acionista ele vai ter direito a essas novas cotas. Tá? Então, basicamente, esse aí é o direito de subscrição. Ele está na frente aí na linha de recebimento dessas novas ações. Né? Além disso, a gente tem as bonificações. Né? Basicamente, aí são distribuições de novas ações, simplesmente por distribuir, ou ainda dinheiro aos acionistas, né? À medida que a empresa ela vai aumentando o capital. Tá?
A gente tem diferentes tipos de acionistas também, né? Esse daqui é basicamente tudo que eu já havia comentado, né, sobre quem detém de controle aí maior da empresa e de quem detém de um controle menor da empresa, né? Então, a gente tem um acionista controlador, né, que vai ter a maioria dos votos, né? Ele vai ser aquele que elege os administradores da empresa, né? É aquele acionista que tem controle sobre a empresa, que gere a empresa, que gerencia a empresa, tá? Que toma decisões, né? Esse é chamado de acionista controlador. E a gente tem o acionista minoritário, né? O acionista minoritário, ele também tem os mesmos direitos que a gente apresentou anteriormente, tá? Mas como ele tem poucas ações, digamos assim, né, ele também vai ter minoria nos votos. Então, as decisões dele não vão ter tanto impacto quanto a de um acionista controlador, né? Isso é mais para a gente conceituar aí os termos, para todos ficarem cientes aí dos tipos de acionistas das empresas, tá? Bom, vocês já devem ter ouvido falar aí nos meios de comunicação, para quem é novo também, sobre o IPO, né? O que é o IPO? É uma oferta pública inicial, né? Basicamente, é quando uma empresa quer abrir o seu capital na bolsa, tá? Então, vamos lá, eu tenho uma empresa, eu quero me financiar, né? A gente viu na aula passada que as empresas, elas se financiam de diversas formas, e uma delas é abrindo capital na bolsa de valores. Então, elas vão fazer uma oferta do seu capital, né? Elas vão disponibilizar lá uma parte do seu capital para o mercado, digamos assim, né? E isso é chamado de IPO, tá? Isso vai acontecer no mercado primário. Logo mais a gente vai ver o que é mercado primário, mercado secundário, né? Por meio de uma operação de underwriting, né? A gente vai ver logo mais também o que significa isso, tá? Existe também um outro conceito, que é o de oferta pública de aquisição, né? O que é isso, né? Na verdade, é quando uma empresa ou um grande acionista, ele faz uma oferta para adquirir um grande número aí de ações de uma empresa, ou às vezes até uma empresa inteira, né? Então, que tem capital aberto na bolsa, né? Então, basicamente, esse agente, ele faz uma oferta pública de aquisição, tá? Para aí ter o controle sobre toda a empresa, sobre todas as ações, né? Ainda é importante a gente conhecer esses dois termos aqui, que é o tag along e o free float, tá? Esses termos aí, eles vão ser mais explorados na análise fundamentalista, quando vocês vão ter que fazer análise de uma empresa específica, né, analisando os indicadores, etc., e montando lá uma carteira robusta e diversificada. Mas, basicamente, o que é o tag along, né? Ele, na verdade, é uma espécie de proteção àqueles acionistas minoritários, né? Os acionistas aí que detêm de poucas ações, né? Que a gente viu anteriormente, né? Por quê? Porque ele vai dar a esses acionistas o direito de vender as ações caso haja uma venda da companhia, por exemplo. Imaginem que exista uma outra empresa que fez uma oferta de aquisição pública para a empresa que vocês tenham ações, né? Então, vocês, de certa forma, são obrigados a vender as ações que vocês têm em carteira, né? O tag along, basicamente, ele vai ser o quê? Ele vai garantir que vocês vendam o ativo, as ações de vocês, pelo preço que as ações estão valendo naquele momento, tá? Ou seja, a gente pode ver aí embaixo no vídeo que a 3Tentos, por exemplo, ela tem um tag along de 100%, tá? Ou seja, se alguém comprar aí as suas ações de uma forma... se uma empresa comprar as ações de vocês aí, mesmo vocês não querendo vendê-las, né,
eles garantem 100% o valor da ação, né? Vão ter empresas que vão ter um tag along menor, né? Então, isso é importante também de analisar quando for fazer a compra das ações, tá? E o free float, ele é utilizado para medir a quantidade percentual de ações de uma companhia, né? Então, ele vai, basicamente, é isso que eu acabei de ler, né? Ele vai medir aí quanto de ações aí a companhia disponibilizou no mercado, tá? Que a gente viu que para essa empresa aqui, naquele momento, isso não está atualizado também, eles tinham aí um free float de 22% aproximadamente. Beleza? Até aqui tudo ok? Então tá. Então vamos passar a substituição. Mas, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre entrando no mercado de capitais. O Isaac comentou agora há pouco sobre o mercado primário e o mercado secundário. Basicamente, pessoal, o mercado primário ele é um ambiente onde as empresas elas negociam diretamente com os investidores. Já o mercado secundário é o ambiente onde os investidores eles realizam compras e vendas dos ativos que são emitidos pelas empresas. É no mercado primário que acontece a operação de underwriting, que é o IPO de cada empresa. É onde é lançado as novas ações das empresas. Aqui tem um fluxograma para vocês verem de como é que funciona a operação de underwriting. A empresa ela decide captar recursos via emissão de ações. Ela procura, então, um banco de investimentos. E esse banco de investimentos ele realiza o IPO, emite as ações no mercado, esse é o underwriting, lança no mercado e, a partir daí, então, passa a ser o mercado secundário, onde as ações são negociadas pelos agentes. As instituições que podem realizar o underwriting são bancos múltiplos, bancos de investimentos, sociedades corretoras e distribuidoras. Essas são as únicas instituições que podem realizar esse tipo de operação. Aí, essas operações de underwriting, elas têm 3 métodos, basicamente. O primeiro se chama straight. Nesse caso, as underwriters, elas devem subscrever todos os títulos, ou seja, todas as ações, para só depois ela repassar para os compradores. Nesse caso, ela assume um papel de revendedora. E todos os riscos de operação, elas ficam completamente na mão do banco de investimento ou da corretora que está fazendo essa operação. Já no segundo caso, que se chama stand-by, a underwriting ela apenas se compromete a negociar os títulos com os compradores durante um determinado período. Agora, quando esse período acaba, ela pode subscrever os títulos que restaram ou devolver aos emissores, ou seja, às empresas. Nesse caso, ela se previne um pouco mais do risco, ela se protege um pouco mais. E o último caso se chama melhor esforço. Nesse caso, a underwriting se compromete a empregar todos os esforços para encontrar compradores que subscrevam esses títulos. Não é a própria underwriting que vai subscrever. Ela vai procurar compradores para que subscrevam. E aí ela se responsabiliza totalmente pela subscrição, de encontrar compradores para a subscrição. Nesse caso, ela faz um papel de meio de campo, e não do resultado final. E assim ela não se responsabiliza se não conseguiu realizar a subscrição dos papéis. Os custos de operações, pessoal, eles são 3. São emolumentos, corretagens e taxa de câmbio, taxa de custódia. Os emolumentos eles têm uma taxa de negociação e liquidação, que incide na compra e na venda direta das ações. Os emolumentos eles são cobrados pela Bovespa e é através de uma taxa fixa para cada tipo de operação. No caso, as operações normais de compra e venda de ações efetuadas em pregões distintos, eles têm uma incidência de 0,03%.
sendo 0,0275% de liquidação e 0,05% de emolumentos. Já a corretagem, ela é um percentual pago pelo cliente a cada compra e venda de cada ativo. E a taxa de custódia é uma taxa referente aos custos de armazenamento dos valores imobiliários. Ela pode ser fixa ou ela pode ser calculada de acordo com o valor de cada ativo. Aí, pessoal, os índices que existem no mercado de ações. Os índices eles servem para os investidores se referenciarem de uma forma melhor. O principal desses índices para o Brasil é o Ibovespa. Ele é composto pelas ações de maior liquidez nos últimos 12 meses. Atualmente, pelo que eu pesquisei, são cerca de 83 empresas que fazem parte do Ibovespa. Mas ele não é fixo, ele pode variar. Tem que estar de acordo com essas restrições aqui. Ele é revisto a cada 4 meses. E as ações, para entrar no Ibovespa, elas têm que ter sido negociadas ao menos em 80% dos pregões e ter um volume de, no mínimo, 0,1% do total, nesse período aqui, dos 4 meses. Aliás, dos 12 meses. E ela é revista a cada 4 meses. Aí tem o IBRX, que é composto pelas 100 empresas com maior número de operações e volume negociado na Bovespa, também nos últimos 12 meses. A diferença desse índice é que ele considera apenas as ações disponíveis no mercado e ignora as que estão em posse dos controladores. Ou seja, considera apenas as ações que estão sendo negociadas nesse período de 12 meses. E o IBRX 50, como já se pode perceber, são as 50 empresas, e não as 100. Ela segue o mesmo critério do IBRX, mas adota apenas as 50 principais empresas. Aí alguns índices já mais setorizados para análise do investidor é o índice de sustentabilidade empresarial. É uma ferramenta de análise da performance das empresas listadas na Bovespa, através do aspecto da sustentabilidade corporativa, que se baseia na eficiência econômica, no equilíbrio ambiental, na justiça social e na governança corporativa. Ela foi desenvolvida pela Escola de Administração de Empresas da FGV, e ela reúne 28 empresas. Aí tem o IGC, que é o Índice de Ações com Governança Corporativa. Esse índice mede o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas comprometidas com ações de governança corporativa. Ele é calculado pela própria Bovespa. Essa questão da governança corporativa tem se salientado cada vez mais. Os investidores têm buscado cada vez mais ir em busca de ações que apresentem essa governança corporativa, empresas que tenham essa conduta. Tanto que um dos principais selos de qualidade, digamos assim, das empresas é a busca pela governança corporativa, que a gente vai ver mais adiante. Aí tem o índice Mid Large Cap e o índice Small Cap. Ambos visam medir o comportamento das empresas listadas na Bolsa de modo segmentado. Mas o primeiro é composto das empresas listadas com maior capitalização. E o segundo ele é composto pelas empresas listadas com a menor capitalização. As ações elas são escolhidas a partir de sua liquidez ponderada pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação. E tem o índice de energia elétrica, que ele tem como objetivo central medir o desempenho do setor da energia elétrica e permitir, assim, uma avaliação da performance de carteiras mais voltadas para esse setor. Esse é um índice bem setorizado. Aí, falando agora sobre a tributação das ações, em relação ao ganho de capital. Ao IOF, quando há compra e venda de ação,
O IOF, quando compra e vende a ação, paga 1% sobre o valor da operação, quando é igual ou superior a R$20 mil no mês, pessoal. E o imposto de renda acontece quando é realizada a operação de day trade. Nesse caso, é cobrado 20% do valor do lucro mensal. Vocês já devem saber, day trade é uma operação realizada no mesmo dia, iniciada e terminada no mesmo dia. E quando é realizadas operações com um período maior do que um dia, aí é cobrado um pouco menos, é 15% do lucro. E os dividendos, eles são isentos de qualquer forma de tributação. Aí a tributação do BDR, imposto de renda. Quando é realizada a operação de day trade, é cobrado também 20% do lucro. Quando é realizada operações com período maior, é cobrado os 15% do lucro. E o dividendo, nesse caso, é tributado de acordo com a tabela do imposto de renda. Aí tem a tabela para vocês verem. Se o rendimento mensal for de até R$ 1.903, é isento de imposto. De 1.903 a 2.826 é 7,5%. De 2.826 a 3.751 é 15%. E assim vai aumentando, como vocês podem ver aí. Aí, como eu falei anteriormente, pessoal, sobre a governança corporativa, o que é a governança corporativa? Ela é um conjunto de práticas que uma empresa ela adota para fortalecer a organização e alinhar os interesses de negócio dos sócios, dos diretores, dos acionistas e as outras partes interessadas, os stakeholders. E conciliar todos esses interesses com órgãos de fiscalização e regulamentação. Isso é essencial para a empresa, essa governança corporativa, porque demonstra transparência, e essa transparência gera prestígio para as empresas. E esse prestígio gera valorização. Para isso, se estabelece um sistema de direção, que envolve conselho administrativo, conselho fiscal, diretoria e uma auditoria independente da empresa. As boas práticas, elas, como eu falei, elas envolvem a transparência, a equidade no trato dos acionistas, a prestação de contas e responsabilidade corporativa. Elas visam, essencialmente, aumentar o valor da companhia, melhorar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. Os mecanismos, como já falado, conselho administrativo independente, maioria de conselheiros independentes e comitê de auditoria independente. Para que funcione a governança corporativa numa empresa, precisa existir autonomia nesses aspectos. Se isso não acontece, não existe o reconhecimento de governança corporativa. E há segmentos para o reconhecimento da governança corporativa. O nível 1 é a realização de reuniões públicas com analistas e investidores e manutenção de circulação de parcela mínima de ações de 25% do capital social. O nível 2 tem que haver uma demonstração financeira de acordo com os padrões internacionais, o conselho administrativo de no mínimo 5 membros com mandato unificado de até 2 anos. E, além disso, no mínimo 20% dos conselheiros devem ser independentes. Mais uma vez, a autonomia, a independência entre as partes. E o nível acima é o novo mercado da B3. Esse é o nível mais alto de governança corporativa. Quando a empresa atinge esse nível, ela é muito prestigiada, ela é reconhecida com transparência, e isso valoriza muito a imagem da empresa. Elas são monitoradas constantemente pela B3, e isso facilita o acompanhamento diário das cotações. A liquidez é de fácil resgate de seus recursos, e quando há governança corporativa, há bastante transparência. Portanto, essa transparência, esse prestígio, gera liquidez para a empresa.
que é o que ela busca. Ela consegue trazer mais capital para quando precisa. As principais exigências para atingir o nível de novo mercado são maior transparência na gestão e publicação de informativos, um IPO de no mínimo 10 milhões de reais, 100% das ações precisam ser ordinárias, 100% tag along, esses conceitos o Isaac falou para vocês anteriormente, e tem que manter ao menos 25% das ações em circulação. É sempre bom, pessoal, quando vocês vão procurar uma empresa, ver se elas têm o selo de governança corporativa. Isso indica que elas são muito prestigiadas no mercado, passam uma segurança muito boa para o investidor. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, a gente está encerrando hoje. Lembrem de deixar o nome de vocês aí na chamada, para a gente marcar depois. Semana que vem a gente vai seguir, pessoal, falando sobre renda variável. Nenhuma pergunta? Bom, se não há perguntas, pessoal, então boa noite, obrigado pela atenção e até a semana que vem. Valeu. Boa noite.